oração, vamos falar com Jesus. Querido Pai, nós entramos na Tua presença e eu quero que perdoe nossas falhas. Eu peço misericórdia para nós e que venha perdoar as nossas fraquezas, que não são poucas, Senhor. Passa do Teu sangue sobre nós e nos lava com Teu sangue. Nos perdoa, nos purifica. Ah, Deus, do nada podemos ser atingidos e sem, às vezes, a pessoa perceber, algo está entrando no seu coração. Algo que acontece, que entristece, que fere, que estressa, que cansa. E cansa tanto. Viver é um desafio diário, a gente sabe disso. Resistir aos ataques, às tentações, às dificuldades, às situações que irritam, que causam, meu Deus, incômodo. São tantas. Aí está o desafio de andar em retidão e então andar em vitória. Nós somos tentados a nos irritar o tempo todo. Isso acontece, há dias que mais, há dias menos. E podemos, meu Deus, alterar tantas coisas podem ser alteradas nesses momentos. Andar em retidão, ouvir a sua voz, guardar o coração, pensar no que é bom, no que edifica. Parece tão simples quando lemos, mas é bem desafiador no colocar em prática no dia a dia. E eu não sei como está cada coração, o que cada um viveu. Talvez se irritou com o chefe, se irritou com o funcionário, no trânsito, se irritou em casa, se irritou com coisas várias. E então pode ter falado coisas demais e pode ter pensado, talvez está cansado, está irritado agora, está estressado por tantas coisas e nem consegue raciocinar direito, porque quando as emoções oscilam, elas alteram. Então podemos sentir tantas coisas ao mesmo tempo e nem pensar direito. Então eu oro por equilíbrio, Senhor. Eu oro para que passe do Teu sangue sobre nós. Nós precisamos do Teu sangue. Nós precisamos ser lavados com Teu sangue. Nós precisamos que o Teu sangue passe sobre a nossa mente, e coração, e corpo, e alma, e espírito. A nossa alma, principalmente agora. Ah, Deus, no grego alma quer dizer o centro das emoções e dos sentimentos. No hebraico quer dizer personalidade. Então cada um de nós temos uma personalidade, ela precisa ser lavada com Teu sangue agora. E eu oro para que todos nós sejamos lavados com Teu sangue agora. A alma, o nosso temperamento, a nossa personalidade. É impressionante, mas o Senhor pode lavar com Teu sangue a personalidade de uma pessoa. E então ela voltar a si, raciocinar e sentir, meu Deus, as misérias e não ceder a elas. Eu oro para que passe o Teu sangue sobre cada um de nós. Passa do Teu sangue, meu Deus. Talvez ela veio até a reunião buscando força e veio buscando, meu Deus, fazer o que é certo. Mas talvez muitas coisas aconteceram que a deixou tão irritada que tudo que ela menos queria era ver alguém ou fazer alguma coisa do tipo. Ela só queria ficar quieta. Cada um pode estar sentindo muitas coisas. E que a Tua misericórdia venha sobre cada um. Uns têm vontade de chorar, outros de gritar, de se esconder. Ou são tantos os sentimentos, sentimentos que as emoções causam coisas em nós, reações várias. Mas que bom que nós Te conhecemos, Senhor. E nós podemos correr para o esconderijo do Altíssimo e nos refugiar no Senhor e pedir socorro, Jesus. Eu oro por socorro para cada pessoa, para que ela não perca suas bênçãos,
para que ela não perca o rumo num momento extremo. Ó Deus, eu oro para que cada um seja liberto de sensações e não ceda a reações negativas. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então eu oro para que cada um consiga agora limpar o coração. Talvez ele está tão pesado, tão cansado, fadigado, cheio de tantas coisas. Ah, Deus, passa do teu sangue sobre o teu povo em todo lugar. Queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. E eu quero ordenar que toda força maligna que oprime, essa irritação, essa opressão, essa ira, essa revolta, essa perturbação que está em corações, tudo isso que está atuando nos corações, eu não sei quantos estão vivendo isso, mas eu repreendo em nome de Jesus. Sai agora. Sai a opressão em nome de Jesus. Tudo que quer roubar a vida dessa pessoa, que leva lá, se desequilibrar. Esses sentimentos nocivos, essa opressão, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, toda a força do inferno, inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, maldições, eu quebro tudo em nome de Jesus e ordeno saiam em nome de Jesus. Toda a opressão que está sobre esta vida, sobre todos nós, sobre o ministério, sobre todos que estão nesta fé, estão conosco, saia em nome de Jesus. Todo o mal, toda a força do inferno, tudo que oprime, que perturba, que quer roubar, essa força diabólica para roubar, saia em nome de Jesus. Lava com teu sangue cada um. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue nos garante a vitória. E eu peço, venha ao encontro de cada um, lavando mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Lava todos com teu sangue. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue nos garante a vitória. O teu sangue nos purifica de todo mal. Há poder no sangue de Jesus Cristo. O teu sangue tem poder. Há poder no sangue de Jesus. E eu declaro todos libertos e abençoados em paz. Que a paz volte aos corações e o equilíbrio faça parte da vida de cada um. Eu abençoo cada pessoa que aqui chegou e cada um faz parte desse trabalho e que vai participar dele, que de alguma maneira seja ajudado e atingido e que saia daqui diferente, renovado e pronto para continuar, para seguir em frente, sem desânimo, sem entrega, sem retrocesso. E se em alguma coisa alguém retrocedeu, que tenha força para recomeçar e continuar na direção certa. Se falou demais, se magoou, se entristeceu, que tudo isso passe agora e fique no passado. Perdoa as falhas de cada um, purifica com teu sangue e ajuda cada um a se erguer e continuar. Eu abençoo o teu povo, meu Pai, e tomo posse de uma reunião poderosa. E aquilo que o Senhor tem para nós, fale os corações e que todos saiam com as mãos cheias e muito abençoados. Eu te agradeço por tudo, especialmente pela salvação, pela oportunidade de estar aqui, pelo privilégio de te servir. Eu te amo e te glorifico. Amém. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova, e ela já está surgindo, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se sente. E nós vamos para Lucas 18. Sabe, eu falei ontem um pouco de vício. Tudo que a gente faz várias vezes, repetidas vezes, tudo que você repetir, vai se tornar um vício, se torna um hábito.
Muitas coisas que nós passamos a fazer na vida, que você passou a fazer, e por fim nem percebia. Foi porque você fez uma vez e você repetiu aquilo. E continuou repetindo. E assim, acabamos nos tornando pessoas melhores ou piores, em função daquilo que a gente repete e repete. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Só que a mente é a porta do coração. Tudo começa com sentimento, com pensamento. E desce ao coração. A Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Uma coisa entra como um pensamento e ele pode descer, virar um sentimento e até arrasar com você. A gente começa a pensar uma coisa, pensar de um jeito, e a pensar de um jeito, nós nos acostumamos com pessoas que pensavam de um jeito e nós começamos a pensar como elas. E de tanto pensar daquele jeito, nós nos tornamos aquilo. Porque um pensamento pode virar, você se transforma naquilo. Vira você. Um dia você pensou uma coisa e de tanto alimentar aquilo, você se tornou aquilo. É assim que nós vamos, é assim que uma pessoa vai sendo formada. É assim que ela muda para o bem ou para o mal. É alimentando o mesmo pensamento. Que passa por essa porta e desce ao coração, vira sentimento e vai sendo nutrido, alimentado, e é aquilo que você passa a ser. Você passa a viver daquele jeito. As suas reações é fruto do que você pensa e do que você sente. Eu falo sempre sobre isso, porque as pessoas não prestam atenção no que está passando na cabeça delas, elas não vigiam. Isso pode acontecer comigo, com você. Não é à toa que a Bíblia diz para olhar primeiro, e então você vigiar. Porque assim, as suas orações, elas serão respondidas. Tem um monte de gente que até ora, mas ele não vigia em nada. Ele nem percebe o que acontece com ele, o que está acontecendo. Isso faz de você uma pessoa vitoriosa ou derrotada, o perceber o que está acontecendo com você. Porque se você não presta atenção no que está acontecendo, você vai seguindo naquela direção. E tudo que você passar a fazer várias vezes, aquilo vai virar um hábito, você vai se viciar naquilo. Então, muita coisa que as pessoas estão fazendo e que estão prejudicando a vida delas, é porque elas não prestam atenção que elas estão fazendo isso há muito tempo. Então, elas repetem aquilo. E elas têm que, se aquilo prejudica, elas vão ter que parar. Nós podemos facilmente nos viciar em falar errado, porque nós viciamos em pensar errado. E assim, as construções, se você pensa errado, você se vicia naquilo, em fazer aquilo que te prejudica, claro, você vai ser prejudicado. Sua vida vai ser prejudicada. Então, tudo que você fizer, repetir, sem perceber, você vai se viciar em fazer aquilo. Se você às vezes não presta atenção naquilo que você faz já, da hora que levanta, porque é comum, que você já se viciou nisso, é comum, é um hábito. E isso você abre para a sua vida. Parece uma coisa simples, mas é simples de falar. Eu falo é simples, nossa, é isso. Só que isso escapa.
Escapa, as pessoas, elas fazem isso. E estão fazendo um monte de coisas que estão prejudicando. E não dão atenção. Simplesmente, ou porque não estão dispostas realmente a investir nessas mudanças, porque simplesmente não colocam a devida força nessa disciplina que é necessária em Deus. A Bíblia fala dessa disciplina. Aqui, nós vemos essa parábola que fala desse perseverar em fazer algo certo, algo que vai ser bom, em se viciar numa coisa boa. Por que muita gente não tem falta de Deus, não sente falta de Deus? Não tem necessidade? Porque estão entupidas de um monte de outras coisas. As pessoas se viciam em comida, viciam em televisão, em computador. Elas têm um monte de vícios em videogame. Por que elas ficaram viciadas naquilo? Porque elas fazem aquilo sem parar. Quantas pessoas são viciadas em fofocas? É mais forte que elas, porque elas deixam que aquilo tome conta delas. Então são viciadas. Tem gente que é viciada num monte de coisas que só prejudicam. Mas por que elas se viciaram nessas coisas? Porque elas fazem isso o tempo todo. De tanto fazer, elas se viciaram. Por que é difícil uma pessoa dizer, eu estou viciada em oração? Porque ela não faz o tempo todo. Eu estou viciada em jejum. Não dieta, ou ficar sem comer por ficar. Eu estou viciada em jejum. Eu fico algumas horas separadas, eu me separo para ficar algumas horas com Deus. Eu tiro um tempo para Deus. Esse tempo eu não como, eu não bebo, eu só oro, eu busco a Deus, eu leio a palavra. É um tempo que eu fico com Deus. Eu estou viciada em estar na igreja, fazendo a obra. Eu me viciei nisso. Eu me viciei em evangelizar. Eu gosto de fazer isso. É difícil. Você ouvir algumas pessoas falarem isso, porque uma pessoa é capaz de ficar horas com o controle na mão, procurando alguma coisa insignificante que vai fazer mal a ela na TV. Ela não encontra, mas ela persevera em passar todos os canais de novo. Ela não encontra, mas ela persevera em passar todos os canais de novo. Ela não encontra, mas ela persevera. Uma hora eu vou encontrar. Elas viciam na novela. Elas não ficam sem ver. Bom, se aquele tempo que ela está ali, passando todos os canais, se ela simplesmente parasse e dissesse, o que eu estou fazendo? Não tem nada que preste aqui, nada que vai acrescentar. Eu vou ficar insistindo nisso, eu vou orar. Mas ela começa a fazer aquilo e ela, sem perceber, ela se vicia. Ela está lá com controle, ela passa de novo, ela passa de novo, ela passa de novo. Não, eu vou repassar todos os canais, quem sabe agora eu encontro alguma coisa. E ela não percebe que ela está viciada. Ela aperta, 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 aperta. Aperta, 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 aperta. Vício. Ela não encontra nada, mas ela não para. Ela persevera naquilo. Ela podia então ir dormir, fazer alguma coisa que preste, ela não faz. As pessoas se viciam no sofá. Viciam em ficar deitadas. Tanto é que tem gente que não pode ver uma cadeira, ele já quer sentar. Eu preciso sentar, preciso sentar. Ele quer sentar. É uma coisa que toma conta da pessoa. Quero sentar, quero sentar, quero sentar. É o tempo todo, ela quer sentar. Sempre quer sentar. Então você pode se viciar em falar de um jeito, em agir de um jeito, em ter reações. Eu posso falar disso. Eu já disse horas a fio sem parar e ainda terei assunto.
Muitas pessoas estão viciadas num monte de coisas que estão fazendo muito mal a elas. Simplesmente porque elas não renovam a mente, elas não mudam a maneira de pensar, consequentemente elas não mudam a maneira de viver. E como eu disse, isso parece tão simples quando a gente fala, mas quando a pessoa sai, ela não faz esforço, ela não percebe que ela continua tendo as mesmas reações, que prejudicam a vida dela. Ela não coloca a disciplina, ela não presta atenção no que ela está pensando, consequentemente aquilo está descendo ao coração, consequentemente ela continua falando o mesmo assunto. Tem gente que não para, não importa quantas vezes ela fale com você, ela vai falar do mesmo assunto, porque aquilo está dentro dela, não tem nada de novo. Nada de novo. Se a boca fala o que o coração está cheio, você sabe o que uma pessoa, do que ela está cheia, pelo que ela fala. Então, como Deus vai fazer coisas novas na vida de gente que só carrega coisas velhas? Ele não pode. Coisa nova não chega na vida de gente que continua carregando as mesmas coisas de sempre. Então, tem vários vícios nocivos que precisam ser arrancados, que as pessoas precisam ser libertas, e elas precisam querer isso. Elas precisam querer. Renovação não acontece porque eu estou dizendo, renove a sua mente. Você tem que lutar, perseguir isso. Quando a gente busca saber o que significa a palavra buscar no original, diga comigo, buscar. Significa perseguir, desejar, ir atrás, com toda a força da vida. Então, quando uma pessoa quer mudar alguma coisa na vida dela, ela busca, ela persegue, ela vai atrás. E tem gente que tem ido mesmo atrás com toda a força das coisas. Ele vai atrás de coisas com toda a força. Mas não daquilo que vai mudar a vida dele, que vai acrescentar a vida dele. Ele não vai. Ele não persegue as coisas que vão levantá-lo, levantá-la, levá-lo a conquistar uma vida abençoada. Ele persegue as mesmas coisas. Ele só vê meio de vencer de um jeito, como aquele senhor que estava no tanque de Betesda. Tinha 5 entradas e ele não conseguia, por 38 anos, ele não conseguiu passar por nenhuma delas. E a culpa era de alguém que não o colocava lá. Eu vi isso acontecer o tempo todo. A minha vida não muda por culpa do fulano, do cicrano, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha mulher, do fulano, do cicrano. E assim, eu tenho 5 entradas, quase 40 anos de vida, e eu não consigo mudar nada na minha vida. Porque eu persigo coisas, mas não as coisas, eu busco, mas não as coisas que vão mudar a minha vida. E eu estou sempre com uma visão fechada. Se não for desse jeito, não vai ser de jeito nenhum. E aí eu tenho possibilidades N, mas eu não consigo atingir nada disso, porque o que eu busco não é aquilo que vai acrescentar a minha vida, e eu só tenho um pensamento, uma visão fechada.
Estou viciado numa maneira de pensar, viciado numa maneira de sentir, viciado num comportamento, viciado. Por isso que eu falo, eu tenho expressões que eu repito as mesmas. Eu estou viciado em falar as mesmas coisas, do mesmo jeito, em ter as mesmas reações, e eu nem percebo. Porque eu faço isso o tempo todo, e eu não estou prestando atenção que isso está me prejudicando. Eu não presto atenção no que eu estou pensando, não presto atenção no que eu estou sentindo, não presto atenção no que eu estou falando. Então, como é que eu vou mudar? Se eu não dou atenção às coisas que eu faço, nas minhas reações, eu não dou atenção. Então eu estou fazendo as mesmas coisas o tempo todo, eu estou viciado em ter as mesmas reações, o mesmo comportamento, porque eu faço isso várias vezes, sempre. Vício. Quantos você já ouviu? Estou viciado em oração, viciado em ler a Bíblia, viciado. Porque eu faço isso. Eu tenho necessidade disso. Você não vai ter necessidade de Deus se você não buscá-lo. Você não vai ter necessidade de ler a palavra. Você não vai se viciar nisso nunca, se você não insistir e buscar, perseguir isso para a sua vida. Não vai. Você não vai se viciar num outro estilo de vida, você não vai conseguir mudar o seu estilo de vida. Se você não colocar reparo, atenção, no seu estilo de vida hoje, e mudar isso. Você acostumou a ter esse estilo de vida. Você não vai conseguir mudar o seu estilo de vida se você não prestar atenção em como você está vivendo hoje. Essa mulher, vou ler para você. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Esse é o caminho. A primeira coisa que uma pessoa tem que aprender a fazer na vida dela, para ela vencer, é orar. Orar sempre, em qualquer situação, em qualquer lugar, por absolutamente tudo. Pelas coisas mais simples, as mais, você tem que orar, porque é assim que você vai ter sucesso em tudo. É assim que Deus vai te abençoar e te defender em tudo. Orar sobre tudo, orar sobre todas as coisas, colocar Deus em todas as coisas. E não desanimar. Isso tem que se tornar um estilo de vida, orar. Sempre. E não desanimar nunca. Ele disse: em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela fazia isso continuamente, porque ela entendeu que era isso que ia funcionar. É isso que funciona na vida da gente, é o que ia funcionar. Ela não tinha outro meio. Ela era a parte mais fraca humanamente, ele é a parte mais forte humanamente. Espiritualmente, nós vemos que ele era a parte mais fraca e ela mais forte. Mas humanamente ela era mais fraca. E ela teve o entendimento certo do que ela tinha que fazer. Era algo impossível, que estava além das possibilidades humanas. Ela não podia vencer aquilo. Então ela viu a maneira certa de vencer. Insistir que ele julgasse a causa, cansá-lo.
bater, buscar com força. Ela perseguiu aquilo. Ela foi atrás com todas as suas forças. Ela buscou aquilo. Ela ia continuamente, julga a minha causa. E isso fez diferença na vida dela. Foi isso. Atitude certa, perseverante. Viciar em fazer a coisa certa. Não o que prejudica, mas o que vai te levar, não a algum lugar, mas à vitória. Porque algumas pessoas fazem as coisas aleatoriamente, por isso que elas não chegam a lugar nenhum. Ah, eu vou chegar em algum lugar. Eu não quero chegar a algum lugar. Eu tenho que ter foco. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Eu tenho que saber o que eu quero. Tem gente que pede, nem sabe, cada hora ele quer uma coisa. Um dia ele quer fazer uma coisa, outro dia ele quer fazer outra coisa. Um dia ele quer estar aqui, outro dia ele está lá, ele quer estar lá. Ele nem sabe o que ele quer. Cada hora ele fala uma coisa. Então ele não tem foco, ele não tem direção. Essa mulher sabia bem o que ela queria. Ela queria que aquela causa fosse julgada e só tinha um meio, aquele juiz. E aquele juiz não temia Deus, não se importava com ninguém, nem com Deus, nem com pessoas. Ele não estava nem aí. Ele não se importava com as pessoas, com a necessidade das pessoas. Ela era uma viúva. Então era uma pessoa sem importância naquela sociedade. Mas ela buscou a mudança daquela situação, insistindo, perseverando. Ela botou toda a força, ela foi atrás com toda a força. Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, eu amo essas coisas, porque não importa a dificuldade. Uma pessoa pode não temer a Deus, um problema pode estar além das suas possibilidades. Alguém não está nem aí com nada. Mas quando tem um outro lado, determinado, perseverante, e que não desiste, que não se deixa vencer, a dificuldade pode ser imensa, mas ela vence aquilo. Ela vence. Então, quando alguém diz que não está vencendo, não sabe por que não está vencendo, isso não funciona. Eu não sei por que não estou vencendo. Ah, então se você não sabe, quem vai saber? Se você não sabe, quem é que vai saber? Se eu não sei por que a minha vida não muda, então eu não vou perguntar a você por que a minha vida não muda. Dá para você me responder por que eu estou passando por isso? Não sei. Você vai dizer para mim: não sei. Você deve procurar em você e perguntar a Deus. Se você perguntar para mim por que a sua vida não muda, pode ser tantas coisas. E a primeira coisa que você tem que procurar, o primeiro lugar que você deve procurar no seu relacionamento com Deus. Porque quando o espiritual vai bem, todas as demais coisas caminharão. Não busca fora de você, sem buscar dentro de você. Fica muito fácil. Pastor, por que minha vida não muda? Talvez você está me contando parte da história. Nem todo mundo é sincero com a gente. Ele vem contar a sua vida e conta o que é conveniente. Ele não conta tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele deixou de fazer. Por isso, num atendimento com um casal, por exemplo, se você ouvir o casal separadamente, cada um conta uma versão. E se você ficar só com uma, você passa a detestar o outro. Você deve ouvir e depois ouvir os dois juntos, para ver se aquilo bate. Porque às vezes o que uma pessoa fala para você, sozinho, ele não fala na frente do outro.
Às vezes as pessoas não são sinceras. Elas só falam do quanto elas têm sido perseguidas, e isso e aquilo. Elas não falam o que elas estão fazendo para aquilo acontecer, ou deixando de fazer. E vamos culpar as pessoas, culpar mais alguém, culpar o diabo, e até a demora de Deus. Não, 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 não. Se tem uma coisa que falta em muitos cristãos, num grande número, é assumir responsabilidade pelos seus atos, pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pelo seu comportamento. Tem muita gente que não assume responsabilidade. E ele passa a vida culpando a infância, culpando a adolescência, culpando as pessoas, culpando os abusos, culpando a falta de apoio, culpando o que não me deram, culpando aquilo que fizeram, culpando isso e aquilo. E eu fico olhando, eu olho para a Bíblia e vejo o caso de Jefité, por exemplo. A mãe dele era uma prostituta. A família rejeitou. Dentro da sociedade dele, ele era visto com maus olhos. E pela sua perseverança e comportamento de fé, ele se tornou um juiz em Israel, venceu uma guerra impossível. Então não importa. As lutas, as guerras, quando você decide buscar, perseguir, ir atrás com toda a força daquilo que você quer para a sua vida, agradando a Deus, Deus vai fazer por você. É assim que a gente vence. É por isso que ser fracassado é mais fácil que ser vencedor. É por isso que ser um cristão vitorioso não é para muitos, porque nem todos estão dispostos a dar o que a fé exige para ser um cristão vitorioso. Porque tem muitos cristãos, mas não vitoriosos. Muitos, mas não vitoriosos. Gente que faz o que dá, o que é conveniente, o que mandam ele fazer, o que a carne dele quer, enfim. Mas não aquilo que a palavra manda, exige, a direção que ele recebe. Ir para uma reunião, botar a mãozinha no coração, fazer caras e bocas, ter ar de piedade e contar a sua história de sofrimento. Não é isso que faz de você uma pessoa vitoriosa. Mas um comportamento diário, decisões diárias, todo dia escolher fazer o que Deus te mandou fazer, se portar como Deus te mandou portar e continuar, perseverar naquela direção. Buscar, perseguir, ir atrás com toda a força daquilo que você sonha, daquilo que Deus tem direcionado você. Essa mulher fez isso. Essa viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Foi a insistência, a perseverança, o buscar sem cansar. Ela o cansou, porque ela deixou bem claro que ela não ia desistir daquilo que ela queria. E é esse o espírito. Quando a gente busca com toda a força, com determinação, aquilo que nós queremos. Cada dia é um dia diferente. Você pode se sentir diferente. Você pode pensar, tem tantas coisas que podem acontecer. Ontem, domingo, eu estava de um jeito, hoje eu estou de outro, amanhã eu não sei. E quando você decide seguir numa linha reta e assumir uma postura que você entende que é correta em Deus, então você combate aqueles pensamentos, você combate aqueles sentimentos, e você vai combatendo, e se firmando, fixando na direção certa. Coisas de um dia para o outro podem mudar
podem acontecer e te fazer sentir diferente, pensar, reagir. E aí, você precisa estar atento. Porque talvez o ânimo de ontem é o desânimo de hoje. A esperança de ontem pode ser uma desesperança hoje. Mas quando aquilo está lá, eu devo continuar, perseverar e buscar. Mas eu nem tenho mais vontade de buscar, mas eu vou buscar. Mas não parece que vai acontecer, mas eu vou perseverar. Eu me sinto desanimado, bom, não importa o que eu sinto. Eu sei que eu devo continuar. Não importa isso, não pode importar, porque eu decidi que eu vou andar em vitória, eu terei uma vida vitoriosa. E ser fracassado é mais fácil. É só me entregar a esse desânimo, a essa revolta que dominou a minha vida hoje. E eu vou jogar tudo para o alto, que se dane. Eu vou ser um fracassado. E eu vou me arrepender daqui a pouco. Quando as minhas emoções baixarem, eu vou me dar conta que eu podia ter passado por isso. E não ter jogado tudo para o alto, e não ter feito essa besteira. Eu podia ter insistido um pouco mais. Quantas decisões que eu já vi pessoas tomarem, que em menos de 24 horas estavam arrependidas, desesperadas pelo tamanho da besteira que tinham feito. Mas simplesmente cederam a todas aquelas emoções, aqueles sentimentos. Eu não estou mais com vontade disso, eu não estou com vontade daquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer desse jeito, que se dane, eu não aguento mais isso, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, e vai, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, vão lá e arruinam com a vida. Simplesmente eu não aguento, porque eu não aguento mais, então eu vou jogar tudo para o alto. Mas aí tem um versículo que diz que Deus não dá nada além do que a gente possa suportar. Mas antes Ele dá um escape, então eu tenho que esperar pelo escape. Se você esperar pelo escape, você vai ter o escape. Mas se você botar na cabeça e se viciar, tá difícil, não aguento, tá difícil, não aguento, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai ceder a essa dificuldade, a esses sentimentos, e quando tudo estiver consumado, você vai olhar e vai dizer: o que eu fiz da minha vida? Deus, não bota Deus nisso, foram suas escolhas. Por que você deixou isso acontecer comigo? Não, por que você tomou esse rumo? Por quê? Por que você deixou que isso acontecesse comigo, Deus? Por que eu? Não, você fez suas escolhas, você decidiu pensar desse jeito, agir desse jeito, falar desse jeito, se comportar assim, ser essa pessoa que você é. Você pode mudar. Tem gente que se julga uma boa pessoa e não vê, só vê o que os outros fazem, não vê o que ele faz. Ele não vê o que ele faz. Ele só vê o que todo mundo faz, ele não vê o que ele faz para viver aquelas coisas. Ele busca aquilo para ele. Ele podia estar buscando outras coisas, mas ele acaba buscando problemas. Essa mulher buscou solução. E ela continuamente buscou solução sem desistir. Ela se viciou nisso, em ir lá, pedir para aquele homem julgar a causa dela, mesmo, certamente, ele ignorando, mostrando que não se importava, e ela não foi afetada por aquele comportamento. A atitude daquele homem que a desprezava, a tratava como nada, porque ele não se importava nem com Deus, quanto mais com ela. Ele não temia a Deus e não se importava com ninguém. Isso significa que era uma pessoa que não estava nem aí. Então você imagina quantas vezes ela foi humilhada,
tratada de qualquer maneira, e ela não foi afetada por aquelas situações que causam emoções ruins. Ela foi passando por cima de tudo isso. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Ele disse: esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Foi a perseverança dela que fez ele ceder. É a nossa perseverança que faz com que as coisas cedam. É aquilo que eu já falei aqui. Você pode pegar uma rocha, uma pedra, e bater nela 99 vezes e não ver nada acontecer. E na 100ª vez ela rachar. Mas ela não rachou na 100ª batida. Cada pancada que você dava ali, algo estava acontecendo, mesmo que você não estava vendo. Cada oração, cada jejum, perseverança, insistência, está movendo o mundo espiritual, ainda que você não esteja vendo. Cada dia que você resiste crendo, e profetizando, e dando o que a fé exige, está acontecendo algo. É na perseverança, é no viciar. Quando você se vicia, fazendo a coisa certa, insistindo, perseverando, aquilo vai sendo mudado. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Não é os que reclamam a Ele, os que reclamam e se queixam, mas os que clamam a Ele. Não os que reclamam, os que se queixam. Acaso Deus fará justiça aos que reclamam? Não. Aos que se queixam? Não. Mas os que clamam a Ele, clamam a Ele dia e noite. Não é somente dia, é dia e noite. Dia e noite, clamam a Ele. Não reclamam, clamam dia e noite. Dia e noite. Estão clamando a Ele, sem desistir. De dia: Senhor, me dê vitória. Muda isso na minha vida, me dá visão. O que eu posso fazer para contribuir para que essa vitória venha até mim? Além de orar e buscar e jejuar, que comportamento devo ter? Me mostra, me revela. Se eu não estou vendo, se eu não estou percebendo. E de noite: Senhor, eu não desisti, eu continuo esperando essa vitória na minha vida. Me dê essa vitória. Continuará fazendo esperar? Continuará fazendo-os esperar? É uma pergunta. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa na vida dessas pessoas. Deus fará justiça e depressa. Porém, tem uma coisa: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Contudo, agora, Ele está encontrando fé no seu coração? Você está recebendo esta palavra e está crendo nela? Porque Deus não pode fazer senão mediante a fé. Ele precisa de fé, Ele precisa que você creia no que você está ouvindo, que as coisas estejam acontecendo dentro de você. Que isso esteja movendo a sua fé, você esteja crendo. Isso precisa mover a sua fé, essa palavra. Você precisa crer, porque Ele só opera mediante a fé. Nesse momento, Ele está encontrando fé em você para te dar vitória? Fé, Ele está encontrando fé em você. O Senhor está falando de perseverança e de insistir. Essa mulher viveu o impossível. E Deus tem falado conosco: nós vamos viver o impossível. Nesse final de ano, o impossível vai acontecer. E quando Deus me deu essa palavra, Ele me levou a uma situação. Daquela palavra para o ano de 2014, que o ano de descanso, o Senhor daria descanso a situações que muitos já estavam vivendo há muito tempo, que estavam afligindo. Situações que afligem a vida.
Então, o Espírito Santo falou ao meu coração: hoje, na vida daqueles que creem, eu darei descanso de problemas que estão aí há muito tempo. Então, eu posso dizer a você com muita certeza, se você crer, Deus te dará descanso dessa situação. Deus vai te dar vitória disso, nessa situação. Hoje, nesse dia, em novembro, é 2014, no início desse ano, no dia 31, Deus nos falou isso, já falamos sobre isso. O ano de descanso, de viver coisas novas, de vencer coisas que estão aí há muito tempo. Então chegou o dia, pela perseverança dessa mulher, em que Deus deu descanso a ela, ela teve descanso. Quando a gente persevera, chega aquele dia em que Deus nos dá descanso daquelas coisas que nos afligem. Então, eu creio no meu espírito, com muita convicção, total convicção de fé, do que estou falando. Que na vida de quem crê está, onde o Senhor está encontrando fé agora, se Ele está encontrando fé no seu coração, você tenha certeza, com toda convicção de fé, que hoje Deus está te dando descanso desse problema. Esse problema que está aí há tanto tempo te incomodando e que vem pesando, mas você não desistiu, você continuou crendo que Deus ia te dar vitória. Então Ele está dizendo: hoje eu vou te dar descanso dele. Coloque-se em pé, por gentileza. Levante a sua mão ao céu e clame com toda a força ao Deus Altíssimo. E tome posse desse momento de descanso. Bom, o Senhor falou comigo que hoje Ele está me dando descanso. É isso que você tem que dizer. O Senhor falou comigo que hoje o Senhor está me dando descanso desse problema. Eu vou descansar desse problema. Ele não vai mais fazer parte da minha vida. Eu sei que muitas outras situações eu vou enfrentar na vida, mas essa eu nunca mais terei que ver. Ela vai sair do meu caminho. Ela vai sair do meu caminho. Eu venço essa situação hoje. Eu sei, meu Deus, e eu creio nisso. Como essa mulher venceu por não desistir. Eu sei que estou vencendo hoje. Eu sei que essa palavra é para mim. Eu sei que o Senhor está falando comigo. O Senhor está dizendo: eu te darei descanso desse problema. Hoje eu vou te dar descanso desse problema. Eu vou te dar o livramento. Eu vou operar o impossível. Eu respondo a sua oração hoje. Vamos com a tua mão erguida, pode possuir isso. Deus vai te dar descanso desse problema hoje. Eu sei o que estou dizendo, pode levantar a sua mão e possuir. O impossível está acontecendo. O impossível vai acontecer na sua vida. Hoje Deus está te dando descanso desse problema. É a palavra que eu tenho para você. Para você que crê. Deus está te dando descanso desse problema. Isso vai mudar. Pode levantar o seu espírito e confiar na palavra do Senhor, que Ele está te dando vitória. O impossível está acontecendo na sua vida. Ele está te dando descanso desse problema. Essa é a palavra para nós hoje. Aliás, eu pensei que eu ia já iniciar falando isso, sabe? Mas eu tinha que explanar essa palavra hoje com força, para abrir o seu entendimento, porque era isso que Deus falava no meu coração com toda a força. Cléo, eu vou dar descanso de problemas que estão aí. Hoje eu vou dar descanso. Então hoje Deus te dá descanso de muitas situações que tem afligido a sua vida. Clame ao Senhor com força. Ó Deus, eu creio nisso. E eu estou tomando posse agora, nesse momento, de todas essas situações mudadas, definidas e resolvidas na minha vida. Eu tomo posse disso agora, meu Deus, para a glória do Teu nome e a alegria do meu coração. O Senhor prometeu que o impossível ia acontecer, que a minha boca ia se encher de riso. Então eu tomo posse hoje, agora, que o Senhor está me dando descanso. Algo está acontecendo
está me dando vitória, Deus de Israel. Eu sei que tudo isso está mudando para a glória do teu nome, para que a minha boca seja cheia de riso. Ó meu Deus, para que eu veja o impossível. Eu sei que está me socorrendo, eu sei que está vindo ao meu encontro, e o impossível já aconteceu. Passa do teu sangue sobre o teu povo agora, meu Deus. Vai respondendo agora e vai dando descanso a essa vida, vai dando descanso desse problema agora. Mova tudo em favor dela, meu Deus. Dê a ela o livramento que ela tem buscado. Dê a ela, meu Deus, o livramento que ela tem invocado, ela tem buscado, ela tem colocado. Dia e noite ela tem clamado. Dia e noite ela não tem reclamado, ela tem clamado. Ela tem clamado dia e noite. Ela tem clamado dia e noite. Então, ó Deus de Israel, eu oro por vitórias, eu oro pelo livramento, eu oro pelo descanso. Eu creio que hoje está dando descanso ao seu povo. Eu creio que hoje, situações que estão aí há tanto tempo paradas, o Senhor está dando descanso desse problema. Vitória a ela, ó Deus de Israel. Hoje eu creio nisso. Levanta-la com poder agora, Jesus. Traga a existência o que não existe. Mova as coisas em favor dela. É um ano de restituição, é um ano de liberdade, porque nesse ano sabático, meu Deus, os escravos eram livres. Eles sofriam a libertação, recebiam a libertação. Aqueles que tinham perdido as suas terras, ó Deus de Israel, eram restituídos. E aqueles, meu Deus, que estavam há tanto tempo cansados, recebiam descanso. A terra, meu Deus, passava um ano em descanso. Eu oro por descanso, eu oro por restituição de vida, eu oro, meu Deus, por liberdade. Eu decreto sobre essa pessoa a liberdade, que ela seja livre desse problema, que ela seja restituída, que ela passe a viver em descanso dessa situação. Eu determino que venha até você o milagre que você está buscando, a resposta, que o impossível aconteça na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Essa oração é sua e é com força. A palavra para nós, para esse ano, naquele ano que acontecia a cada 7 anos, nos sabáticos, os escravos passavam a ser livres. Todos eram libertados. Todos. Não havia mais nenhum escravo, porque quem era escravo passava a ser livre. Tem problemas, tem situações que escravizam a vida da gente. Mas quando a gente clama e crê nas promessas do Senhor, Ele nos faz livres. Também era um ano de descanso da terra. A terra passava em descanso, nada era cultivado. E também aqueles que tinham perdido as suas terras sofriam restituição. As terras eram devolvidas. Então é isso que você tem que crer. De liberdade. Creia em liberdade. Seja livre desse problema. Receba descanso desse problema. E restituição das suas terras. Restituição de anos perdidos. Restituição de vitórias. De coisas que foram tiradas de você. Restituição, vamos por sua. Isso não é a palavra da Cleo, é a palavra do Deus de Israel. Essa é a palavra do Senhor. Tudo que estou dizendo está na palavra dele. Hoje Deus está te dando descanso, fazendo de você livre, restituindo você. Creia nisso. Em nome de Jesus, vamos, deixe a sua fé dominar a sua vida. Porque Deus só pode operar mediante a fé. Então creia com toda a força da sua vida que Deus está fazendo isso hoje. Creia. Creia com toda a força. Essa palavra é de vitória, porque essa mulher
tão pequenininha na sociedade, saiu de lá com a vitória. E é o que Deus está dizendo para você. Você vai sair daqui com vitória. Você vai sair com vitória. O justo não perde. O justo que persevera, ele sempre vence. Com a sua mão estendida, suas mãos estendidas para aquela direção onde você precisa que o impossível aconteça, declara que lá o impossível está acontecendo agora, em nome do Senhor Jesus, e que naquele lugar está acontecendo milagres, situações estão sendo mudadas. Hoje você está recebendo descanso dessa situação. Hoje você está recebendo descanso dessa situação. Hoje, em nome do Senhor Jesus, descanso lá naquele lugar, naquela situação, naquela questão. Corações estão sendo trocados, portas estão sendo abertas, barreiras estão caindo, reconciliações estão acontecendo, dívidas estão caindo, perseguições estão sendo tiradas e derrotadas. O impossível está acontecendo agora. Eu era escravo de uma situação e hoje Deus está me fazendo livre. Foi me tirado algo e hoje Deus está me restituindo anos e vida. Eu cheguei aqui cansado por causa desse problema. Hoje Deus está me dando descanso. Eu creio nisso. Deus está fazendo uma grande obra na minha vida e eu declaro que o impossível já aconteceu na minha vida hoje. O impossível aconteceu, o impossível. O Senhor prometeu que era um ano de descanso, de problemas que eu não aguentava mais viver, que eu não aguento mais viver. Então hoje Ele está me dando descanso desse problema. Eu não aguento mais isso, mas o Senhor não me quer ouvir dizendo isso, Ele me quer, confie. É isso que Ele quer ouvir de você. Tem de você, não, parece que não dá mais, mas Ele quer ouvir: eu confio, Senhor, eu sei que está agindo na minha vida. E o Senhor me trouxe aqui hoje para me dar descanso desse problema, dessa situação. E eu vou sair daqui vivendo essa liberdade, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância? Ó Deus de Israel, neste momento, juntos, reunidos na mesma fé, de mãos dadas, em concordância, nós concordamos com todas as orações, com todos os clamores, com todos os livramentos, com todas as mudanças. Nós concordamos, meu Deus. Nós concordamos que o teu povo sai daqui restituído, livres. Que o teu povo sofra descanso de problemas que estão aí há muito tempo. Nós concordamos com a mudança da vida dessa pessoa. Nós concordamos com o livramento, com o impossível acontecendo na vida dela. Nós ligamos aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas no céu, e desligamos tudo aquilo que tem pesado a vida dela aqui na terra para que sejam desligados do céu, e declaramos milagres, respostas, cura mental, emocional, física, espiritual, barreiras no chão, situações que oprimem sendo tiradas, situações que angustiam sendo arrancadas. Hoje, em nome de Jesus Cristo, nesta reunião, nós possuímos descanso de vitórias e livramentos em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, determinamos assim, possuímos na nossa vida. Em nome de Jesus. Você de mãos dadas, diga isso: eu concordo com a vitória dessa pessoa. Eu creio nessa vitória, na minha vitória, na vitória dela. Nós saímos daqui hoje renovados. Nós possuímos liberdade, livramentos, descanso de
problemas que estavam nos afligindo há muito tempo, hoje Deus nos deu vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.